Olá! A partir de agora, você, telespectador, terá a oportunidade de acompanhar esta entrevista exclusiva com o governador eleito por Minas Gerais, Fernando Pimentel. É a primeira emissora de televisão a receber o governador em uma entrevista exclusiva para falar diretamente para você da nossa região centro-oeste, da cidade de Divinópolis, as ações, os projetos e também as medidas que se transformarão em prioridade na próxima administração. Primeiramente, gostaria de cumprimentar e parabenizar o governador por esta entrevista, por este espaço e principalmente por ter conquistado aí a preferência do eleitorado mineiro. Um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios da TV Candidez, governador. Muito obrigado, Flaviano. Um prazer para mim estar aqui em Divinópolis, falando com nossos amigos e amigas aqui da região centro-oeste. Dizer da minha alegria de ter podido escolher Divinópolis como primeira cidade que eu visito depois de governador eleito, né? E estar falando com você aqui também, uma entrevista exclusiva para o seu programa Espaço Aberto, né? Que tem essa audiência tão grande, e na TV Candidez, que é uma televisão importante na região. Então, uma alegria muito grande, agradecendo, em primeiro lugar, os votos que tivemos aqui em Divinópolis, na região toda, e reafirmando os compromissos que fizemos ao longo da campanha e que vamos cumprir com toda certeza ao longo do governo. Foram mais de 60 mil votos em Divinópolis, governador. Na verdade, quase o dobro do candidato de Pimenta da Veiga, adversário. Enfim, é uma responsabilidade a mais que o governador passa a ter com a identidade da cidade, da região? E por isso eu estou aqui, né? Eu acho que a eleição, ela se encerra com a apuração dos votos, mas aí inicia-se uma outra etapa, que é a etapa de governar juntos, né? Foi o que eu falei ao longo da campanha e quero repetir aqui. Nós vamos fazer um governo participativo, né? Um governo aberto ao cidadão, à cidadã, e um governo regionalizado. Então, em cada região do nosso estado, nós vamos criar um conselho regional de governo. Não é um órgão novo, não é para ter cargo público, nem dar emprego para ninguém, mas é um fórum de discussão reunindo os representantes de cada região e reunindo também representantes dos órgãos de governo que operam na região e do próprio gabinete do governador, e esse fórum, esse conselho, vai ter autonomia, vai ter autoridade, vai ter capacidade para definir quais são as prioridades da região, em termos de investimentos, de obras, de políticas públicas. Então, isso é uma coisa que nós vamos fazer rapidamente e aqui, com certeza, na região centro-oeste. Um conselho desses vai trabalhar muito próximo de Divinópolis, que é uma das principais cidades, se não a principal da região, e com toda certeza isso vai facilitar muito que a gente faça um governo de fato voltado para a vida real das pessoas, para melhorar os serviços públicos que estão voltados para o cidadão e para a cidadã. No dia 5 de outubro, o senhor teve nas urnas uma aceitação vencendo uma hegemonia do PSDB no estado de Minas Gerais. Isso pode-se dizer que é um clamor da população em quebrar essa metodologia que vinha sendo aplicada no estado e pedir, principalmente do senhor que assumirá a administração do estado, uma situação de mudança dentro de Minas Gerais? Eu acredito que sim, né? O que a gente recolheu na campanha foi um desejo muito grande dos mineiros e das mineiras, de fato, de terem um governo mais aberto, mais voltado à vida real das pessoas. Um governo, e eu dizia na campanha e volto a dizer agora, um governo mais carinhoso com o nosso povo, com a nossa gente, né? E isso nós já estamos começando a fazer. Então nós vamos percorrer de novo o estado e ao longo dos 4 anos de governo eu quero estar muito próximo de todas as cidades, de todas as regiões, tanto eu quanto os secretários que serão nomeados, para que Minas tenha um governo voltado para dentro das suas fronteiras, um governo voltado para melhorar, de fato, a qualidade de vida do mineiro e da mineira. Não é um governo preocupado com projetos políticos que ultrapassam a fronteira de Minas Gerais. Não é um governo preocupado em criar situações políticas para além de Minas Gerais. Não, nosso governo é para Minas. E é por isso que eu acho que a gente teve um bom resultado nas urnas e é assim que nós vamos fazer, se Deus quiser, a partir do dia 1º de janeiro. Gostaria de perguntar ao senhor, governador, um pouquinho do perfil do Fernando Pimentel à frente do governo de Minas, principalmente com o lidar com a oposição. É uma preocupação de Divinópolis, já que o atual governo é do PSDB, e existem alguns projetos em andamentos que foram iniciados no governo do PSDB, um deles o Hospital Público, que teve um apelo social muito importante de Divinópolis. Qual o perfil do atual governador Fernando Pimentel, principalmente nessa embate com governos opositores? Não, nós vamos tratar todos com o mesmo respeito.
todos terão a mesma atenção. O fato de ser de partidos diferentes, na democracia isso é natural. Você tem adversários políticos, mas depois que passa a eleição, nós todos temos o mesmo compromisso e a mesma responsabilidade. Governar para melhorar a vida das pessoas. Então não interessa se o prefeito ou o administrador daquela região é desse ou daquele partido político. Não faz a menor diferença, nós vamos governar para todos. Os projetos que estiverem em andamento serão mantidos, vão ter todo o nosso apoio e eu acho que a gente deve depois falar um pouco sobre o hospital regional, que é uma questão importante aqui em Divinópolis, né? Na região, na verdade. Né? Divinópolis sofre, a rede de saúde da cidade, ela é sobrecarregada com demandas que vêm de fora da cidade. Isso aí tem que ser resolvido, não só com o hospital regional, mas também com o centro de especialidades médicas que nós vamos criar. Então, eu queria depois, com mais calma, conversar com os nossos telespectadores sobre essa questão, que eu acho que é importante. Como é que nós vamos administrar e gerir o hospital regional que está sendo construído e certamente será concluído na nossa gestão. Sobre o tema saúde, eu também compartilho do mesmo sentimento, acho que é muito importante. O senhor citou um detalhe interessante, que é o projeto que o senhor apresentou durante a campanha dos centros especializados, que tem um grande objetivo, que é oferecer para a população consultas, exames médicos próximos das suas cidades, das suas regiões, diminuindo principalmente o deslocamento. Divinópolis hoje sofre realmente com esse problema. Se transformou numa referência, não só no atendimento hospitalar, mas também em vários outros tipos de atendimentos à saúde. Na maior parte das vezes, o município não consegue arcar, principalmente com os recursos necessários para atender essa macro-região. O centro especializado, como o senhor mesmo disse, seria uma das soluções para hoje eliminar um pouco esse problema que Divinópolis vivencia? É uma das soluções e nós vamos fazer, nós vamos construir. Nós vamos construir 77 centros de especialidades médicas em Minas Gerais. Esse compromisso eu assumi na campanha e agora eu tive a grande alegria de, já no segundo turno, receber da presidenta Dilma todo o apoio para fazer isso. Né? A presidenta Dilma, se Deus quiser, será reeleita dia 26 de outubro e ela vai nos ajudar muito, porque ela já lançou um programa semelhante a nível nacional, que é o programa Mais Especialidades, né? que pretende reforçar o atendimento especializado na rede pública de saúde no SUS. E nós já tínhamos essa nossa proposta do centro de especialidade, então uma coisa vai casar perfeitamente com a outra. Agora deixa eu falar um pouco sobre a questão da saúde então. Primeiro, o hospital regional. O hospital, uma vez concluída a obra, nós temos que discutir com a cidade, com a região, qual vai ser o modelo de gestão do hospital. Se ele vai ser gerido pela prefeitura, se ele vai ser gerido pela FEMIG, que é a Fundação Hospitalar Estadual, se nós vamos transferi-lo para uma entidade filantrópica, ou se nós vamos para uma quarta alternativa, que desde já eu adianto que é a minha preferida, que é fazer dele um hospital escola para reforçar o curso de medicina que já é oferecido em Divinópolis pela Universidade de São João del Rei. Tem um campus aqui, também uma conquista da região e da cidade, se não me engano, no governo do presidente Lula, né? E que nós temos que reforçar. Um curso de medicina sem um hospital universitário, ele fica deficiente. Então, nós vamos ter um hospital novo. Vamos, então, discutir. Claro que isso tem que passar também pela aprovação da prefeitura, mas vamos discutir com a Universidade de São João del Rei se é possível, desde o início, ter no hospital regional também essa parte de hospital-escola, de hospital universitário. Eu acho que reforça muito a universidade, proporciona um bom curso e um hospital também que vai ter uma mão de obra de grande qualidade nos jovens, né, médicos que vão estar se formando, fazendo residência. Acho que esse pode ser o perfil do hospital regional. O centro de especialidades, nós já falamos dele, vamos construir um aqui. É bom chamar a atenção também, Fabiano, para o seguinte. Às vezes o telespectador pensa, mas vai fazer um centro de especialidades, custa muito caro. Quando a gente fala construir o centro de especialidades, numa região mais distante, possivelmente você tenha que fazer o centro e equipá-lo integralmente pelo SUS, né? Colocar tomógrafos, raio-x, ultrassonografia. Agora, numa cidade como Divinópolis, que já tem clínicas especializadas com esses equipamentos, você pode fazer o centro um pouco mais enxuto e conveniar com as clínicas que existem na cidade, naquele tempo ocioso que elas têm, para fazer o atendimento do SUS. É perfeitamente possível, desobriga o governo, às vezes, de ter um gasto grande com equipamentos e cria também uma alternativa interessante para os profissionais de saúde que estão nessas clínicas, que não necessariamente terão que se deslocar até o centro para fazer essas consultas. Você pode encaminhar para lá os pacientes. A ideia do centro de especialidades é
tirar dos hospitais aquela demanda que não é hospitalar. Porque para fazer uma consulta especializada, ou um exame de ultrassonografia, ou um exame de tomografia, ou um PET scan, que é um exame novo, você não precisa ir para o hospital, você pode ir para uma clínica, ou para um centro como esse que nós vamos criar. Isso vai desafogar a demanda dos hospitais e vai facilitar muito a vida do paciente que sai do centro de saúde, não tem que entrar em fila. Ele vai sair da atenção básica com o dia e a hora marcado para consulta especializada. Nós conseguimos e vamos conseguir fazer isso ao longo do mandato de 4 anos, em Minas inteiro, nós vamos dar um salto gigantesco na qualidade da saúde. Esse é o nosso projeto e para ele eu já tenho o apoio declarado até em público pela presidenta Dilma Rousseff. Governador, se tratando de saúde, não posso deixar de citar um assunto interessantíssimo, que é o Hospital São João de Deus em Divinópolis. Acredito que o senhor tenha acompanhado a situação, até mesmo porque hoje ele é administrado pela intervenção do Ministério Público. A solução para esse problema, existe a possibilidade de um apoio do governo nessa situação? Existe. Eu acompanho sim a questão do São João de Deus com grande preocupação. Ali é um problema de gestão, como você mesmo mencionou, né? É um hospital filantrópico importante na região, nós temos que cuidar dele com carinho porque ele atende uma demanda expressiva da cidade, mas também de municípios vizinhos. Agora, a intervenção que foi feita não resolve, ela é uma intervenção temporária. Nós temos que trocar a gestão do hospital. Esse é o ponto. Como vamos fazê-lo? Se vai ser uma desapropriação, se vai ser uma pactuação com outra instituição filantrópica, isso aí a gente tem que chegar no governo primeiro para avaliar a questão. O que eu posso dizer e quero dizê-lo de público e assumir o compromisso é que nós vamos intervir para que o São João de Deus volte a oferecer atendimento de qualidade, que hoje, infelizmente, não está sendo possível. Isso, junto com o hospital regional, que vai ser concluído e nós vamos administrar, se eu conseguir esse projeto junto com a universidade, mais o centro de especialidades médicas, se Deus quiser, resolve bem o problema de saúde, não só de Divinópolis, da região. Governador, durante essa entrevista eu abri a oportunidade para algumas entidades de classe também posicionar uma pergunta para o senhor, até mesmo para o senhor direcionar diretamente para o setor. CDL foi uma delas. Bom dia, governador. É um prazer estar aqui fazendo essa pergunta para você. Agora eleito, né? Eleito com uma votação interessante, uma votação expressiva dentro do nosso estado. E a minha pergunta como dirigente lojista do nosso varejo é a questão tributária, que é uma preocupação, um gargalo que a gente tem aqui em Minas Gerais, principalmente em se tratando da substituição tributária. Eu gostaria de saber se há uma intenção de uma revisão dessa substituição tributária, entendendo que estamos perdendo lojistas, estamos perdendo empresas para outros estados, dada a opção de uma concorrência mais justa dentro do estado e fora do estado com opções melhores. Então eu gostaria que você nos desse uma explicação sobre isso. Essa é uma questão que vem vindo já de muito tempo. Na campanha a gente recolheu isso com muita força dos setores produtivos, dos empresários, mas também dos trabalhadores. O nosso Código Tributário de Minas Gerais, a legislação tributária, especialmente do ICMS, é muito ruim, é arcaica, é antiquada, é atrasada, ela penaliza as empresas. Bom, como é que nós vamos trabalhar essa questão? Primeiro, nós não podemos fazer nada de uma hora para outra, porque as finanças do Estado poderiam ficar abaladas com alguma medida abrupta, alguma medida eu diria, não planejada. Então, a primeira coisa é constituir, como eu fiz na Prefeitura de Belo Horizonte, quando fui prefeito, um conselho de tributação. O que é o conselho de tributação? É um fórum onde você reúne representantes das entidades de classe, né, dos setores produtivos, advogados tributaristas, representantes do fisco estadual e das categorias profissionais, engenheiros, advogados, médicos, porque também os profissionais liberais têm interesse na questão da tributação. Esse conselho discute a revisão da legislação. O que pode ser feito? O que pode ser feito para simplificar, para desburocratizar, para não penalizar mais o contribuinte e, evidentemente, até mesmo redução de alíquotas quando for o caso, né? E apresenta essas sugestões para o governador, que transforma isso num decreto, num projeto de lei. Isso é fácil de fazer, eu já fiz na prefeitura, e num curto espaço de tempo, em 90 dias, 3 meses, 4 meses no máximo, você tem um relatório pronto para que o governo comece a implementar. Significa o quê? Que nós vamos mudar tudo de uma hora para outra? Não. Mas você tendo aquele relatório e aquele, digamos assim, aquele roteiro de trabalho, você começa aos poucos a mudar a legislação. Então, ao longo de 4 anos, o que eu disse a respeito da saúde, vale também para a tributação. Ao longo do mandato, nós vamos melhorar muito o perfil tributário de Minas Gerais.
A ideia básica é não penalizar mais quem já está pagando tributos, mas expandir a base tributária, começar a trazer para formalização setores que não estão formalizados ou estão pouco formalizados e abrindo a base tributária, aumentar a arrecadação, permitindo que com esse aumento você possa reduzir alíquotas. Isso é possível? Perfeitamente possível. Nós vamos trabalhar nessa direção. A FIENG Regional Centro-Oeste também direcionou uma pergunta. Caro governador, primeiro parabenizar pela vitória e te desejar sucesso. Para a região Centro-Oeste eu gostaria de perguntar: matriz energética para o desenvolvimento é de fundamental importância. Qual o seu posicionamento com relação à solução das dificuldades encontradas para que possamos ter o gás natural na nossa região? Pois é, a questão do gás hoje, nós sabemos que Minas tem um potencial enorme de exploração do gás natural, né? Depende de atrair investimentos para isso, porque é caro, é pesado o investimento para a extração do gás. Então nós vamos ter primeiro que fazer um diagnóstico desse quadro, né? A CEMIG tem envolvimento nisso, porque ela tem uma empresa coligada a ela, que é a Gasmig, que deve se encarregar disso. Hoje ela tem um monopólio da distribuição e da exploração de gás em Minas Gerais, mas ela sozinha não dá conta, então tem que trazer investidores para isso. Qualquer coisa que eu disser agora, sem estar ainda de posse dos dados e do diagnóstico que nós faremos ao longo do processo de transição, seria precipitada, seria prematura. Então vamos aguardar, mas com toda certeza nós vamos ter uma política específica para a questão do gás natural em Minas Gerais. Para fechar essa entrevista, governador, não poderia deixar de citar para o encerramento um tema importante que é a educação, até mesmo porque vários professores estão nos assistindo neste momento. Durante o governo PSDB, os professores, a categoria travou uma luta com o governo em relação principalmente ao piso salarial, que era estipulado pelo governo federal, em que a categoria alegava que o governo não cumpria, o governo alegava que se cumpria. E automaticamente, paralelo a isso também, aconteceu aí no fim do mandato a estadualização da UENG, que ofereceu já a gratuidade para mais de 10 mil estudantes, principalmente aqui na nossa região, onde a FUNED-UENG tem uma grande atuação. Primeiro, em relação a essa questão do piso, qual que é o posicionamento do governo, que vai assumir a partir de janeiro do próximo ano, e também quanto à estadualização. O senhor já mencionou o impacto, principalmente financeiro, que essa medida vai causar para o governo do Estado. Pois é, são duas questões importantes. A do piso já é um compromisso nosso, eu tenho um acordo feito com os professores, nós vamos cumprir o piso. Quando vai ser feito? Se vai ser de imediato, se vai demorar mais tempo, aí depende dos dados que a gente vai apurar na comissão de transição e depois vai abrir, evidentemente, esses dados para todo o público, para permitir que a gente pactue com os professores a recomposição do salário deles até atingir o piso. O piso calculado da forma correta e não dessa forma que o governo do PSDB faz em Minas, que ele soma todas as vantagens que o professor auferiu legalmente na sua carreira e diz assim, esse é o piso. Não, o piso é o salário base, as vantagens auferidas vêm adicionalmente. Então é assim que nós vamos calcular. Agora, quando é que vai ser, como é que nós vamos conseguir cumprir isso, depende do estado das finanças e nós ainda não sabemos isso. Então, mas os professores, em relação a isso, podem ter tranquilidade, porque nós vamos fazer tudo de forma muito transparente, muito aberta, eles vão participar do processo todo. A segunda coisa é a questão da UENG. Hoje, Minas tem duas universidades estaduais, a UENG e a Unimontes, né? Todas duas numa situação muito precária, elas sequer têm orçamento próprio. O orçamento delas é uma transferência de recursos, se não me engano, da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. Então elas não têm qualquer autonomia e estão numa situação difícil. Também porque boa parte dos profissionais da UENG e da Unimontes foram atingidos pela Lei 100, pela famigerada Lei 100, essa irresponsabilidade praticada pelo governo do PSDB, que colocou em estado de angústia agora quase 100 mil famílias mineiras de servidores que tinham sido efetivados e agora, como foi feito de forma incorreta, inconstitucional, agora vão ter que ser demitidos. Nós vamos cuidar com carinho dessa questão. Eu já assumi o compromisso de não exonerar ninguém sem ter uma alternativa em seguida para eles. Então fiquem tranquilos, os professores, os servidores que foram atingidos pela irresponsabilidade dos tucanos, nós vamos corrigir isso no nosso mandato. E a estadualização recente dessas novas faculdades e universidades que vieram para a UENG foi feita sem recursos, não tem recurso previsto no orçamento para que essa estadualização aconteça. Então nós vamos ter que corrigir isso logo nos primeiros dias. Chegando ao governo, nós vamos ter que provavelmente fazer
uma revisão do orçamento, mandar para a Assembleia Legislativa e acomodar essas unidades que foram estadualizadas dentro da UENG. Eu não vou desfazer o que está feito de maneira nenhuma. Então posso garantir tanto aos alunos, às famílias que estão preocupadas com isso, que fiquem tranquilas que nós vamos dar um jeito. Agora, quero voltar a dizer, a forma como foi feita é uma forma extremamente irresponsável, né? É uma característica do governo do PSDB aqui em Minas Gerais, nesses anos todos, esse grau de leviandade, né? De irresponsabilidade com o recurso público, com as pessoas, com o emprego, com as famílias. Mas nós vamos corrigir tudo isso. Nós vamos chegar lá de forma transparente, de forma honesta, vamos abrir os livros, abrir as contas, mostrar o que é possível fazer, sem prejudicar ninguém. Vamos fazer. Vamos garantir que a UENG e também a Unimontes tenham capacidade financeira de assumir e de cumprir os seus compromissos. Governador, gostaria de quebrar o protocolo, me desculpe, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. E esse espaço continua aberto para que o senhor volte mais vezes, acredito, para trazer boas notícias, principalmente para a nossa região centro-oeste. Muito obrigado e obrigado também aos nossos espectadores aí do seu programa, do Espaço Aberto. Obrigado a todos. TV Candidez, aqui a cidade tem muito mais espaço.